Severe drought in several parts of Europe has brought to sight unexpected and rather unwelcome relics of the past. Men då kände jag någonting och jag trodde att det var en pinne så jag var beredd på att kasta det. Men det gjorde jag inte. Då tog jag upp det och sa till pappa, jag hittade ett svärd. Embora 15 anos possam não parecer muito tempo em termos de tecnologia e tendências, olhar como eram os objetos há pouco mais de uma década expõe frequentemente grandes tesouros do passado. Multidões de pessoas foram levadas pelos tipos de lembranças e bens valiosos que afundaram no fundo do famoso canal Saint-Martin em Paris, durante uma recente operação de manutenção mandatada pela cidade. Você nunca vai acreditar que tesouros e relíquias maravilhosos foram descobertos no antigo corpo de água de 200 anos, apesar de terem sido revestidos com lodo e lama durante anos. Aqui estão alguns dos itens mais estranhos descobertos em corpos de água drenados. Número 1. Espada de 1500 anos. Saga Vanecek, uma menina de 8 anos, estava ajudando seu pai com seu barco no lago Vidostern quando ela pisou em uma espada de 34 polegadas em um coldre de couro. Ela descobriu a relíquia durante o verão na casa de férias de sua família no condado de Jönköping. Pensou-se inicialmente que a espada tinha 1000 anos de idade, mas um estudo revelou que ela foi feita há cerca de 1500 anos. De acordo com Michael Nordstrom, do Museu do Condado de Jönköping, tais espadas são incomuns no lago. Por causa de uma seca na época, o nível da água era excepcionalmente baixo, o que é presumivelmente o motivo pelo qual ela foi capaz de descobrir a velha arma. Segundo a menina, ela sentiu algo na água e a ergueu, descobrindo um cabo e indo informar ao seu pai que se parecia com uma espada. Seu pai, Andy Vanecek, inicialmente assumiu que sua filha havia descoberto um bastão ou um galho incomum na água, mas após consultar um amigo percebeu que era uma espada velha. Esta descoberta estimulou o museu e o conselho local a realizar escavações adicionais, onde descobriram um broche do século III. O município de Jönköping prevê que muitos outros artefatos antigos serão descobertos no lago no futuro. A espada é mantida no museu local e está em excelentes condições. Número 2. Pedras da Fome. Ao longo dos anos, o clima quente e seco da Europa revelou uma pletora de tesouros arqueológicos. Uma dessas relíquias que ressurgiu em meio à seca serve para lembrar que as secas e a Europa têm uma longa e turbulenta história. De acordo com os relatos, pedras da fome informando as pessoas sobre as dificuldades relacionadas à seca começaram a aparecer na República Tcheca. Mais de uma dúzia de pedras da fome foram descobertas na cidade atravessada pelo rio Elba e nos arredores de Děčín. O nível da água do rio cai devido ao tempo abrasador, revelando as rochas esculpidas com datas e mensagens. A mais antiga data visível data de 1616. Estas pedras da fome não apenas documentam as secas, mas também mantêm um registro das condições difíceis e avisam as pessoas sobre os problemas futuros. Uma das pedras declarou que a seca resultou em uma colheita pobre, escassez de alimentos, preços altos e fome para os pobres. Sobre as mesmas pedras, uma inscrição alemã diz: "Quando você me vir, chore." Esta pedra da fome se tornou uma atração turística popular na República Tcheca. É um dos marcos hidrológicos mais antigos da Europa Central e, por conta de uma barragem construída no rio Elba em 1926, a rocha é visível por volta de 126 dias a cada ano. Especialistas advertiram que as secas do século XXI são as mais severas, causadas pela escassez de precipitação durante os meses de vegetação, e que, se a situação piorar, os cenários horríveis inscritos nessas pedras da fome podem se tornar realidade. Número 3. Forte Mock. O Lago Powell é um reservatório feito pelo homem no Rio Colorado, entre Utah e Arizona. É conhecido como o segundo maior reservatório feito pelo homem nos Estados Unidos, um lago com capacidade de 24,5 milhões de pés, mas a seca prolongada e crônica reduziu o nível da água em 100 pés. Esta queda no nível da água resultou na ressurreição de numerosos mistérios interessantes que haviam estado submersos por mais de 4 décadas. As antigas ruínas de um forte são as mais intrigantes e deslumbrantes revelações do Lago Powell. O local foi nomeado Forte Mock pelos primeiros exploradores e mineiros de ouro, e se acredita que é um monumento religioso com cerca de 1000 anos de idade. Segundo a lenda local, este forte foi erguido pelo antigo povo do deserto e espíritos invisíveis o guardaram mesmo depois que foi submerso pelas águas do Lago Powell, no final dos anos 60. O monumento fica sobre uma lasca de terra composta em grande parte de pedra e lama. Este era um forte indígena americano histórico que agora se assemelha a um antigo naufrágio. Hoje resta apenas um monte de pedras de lastro e madeiras, e as madeiras apodreceram, mas esses locais continuam a dominar a área.
é uma evidência de que a vida floresceu aqui em algum momento da história humana. Número 4. Escultura de Buda sem cabeça. Milhares de pessoas viajaram para a Tailândia Central em 2019, quando uma seca reduziu os níveis de água em um reservatório de barragem a um mínimo histórico. Isso forçou uma antiga e reverenciada estátua de Buda submersa a ressurgir. Os restos de War Nong Bua Wai, um templo contemporâneo que foi submerso durante a construção da represa há cerca de 2 décadas, foram revelados quando o reservatório atingiu menos de 3% da sua capacidade. Centenas de pessoas caminharam pelas estruturas desmoronadas do templo sobre a terra rachada e repleta de peixes mortos para prestar sua homenagem à estátua. É uma estátua de Buda sem cabeça de 4 metros de altura decorada com flores. Durante a estação chuvosa, o templo está em sua maioria submerso. A represa tem uma capacidade de 960 milhões de metros cúbicos e já foi regada com mais de 1,3 milhões de acres de terra cultivada em 4 províncias. Mas devido à seca, atualmente só pode irrigar 3 mil acres. Um homem que morava perto do templo lembrou que, quando era mais jovem, ele vinha para as estruturas do elefante em frente ao prédio principal do templo para brincar com seus amigos. Era o ponto focal da comunidade na época, recebendo cerimônias rituais e programa educacional, além de servir como um playground e espaço recreativo. Além do templo, há as ruínas de 700 antigas casas de aldeia. Número 5. Canal de Saint-Martin, Paris. O canal Saint-Martin é uma das atrações turísticas mais admiradas e famosas de Paris, na França. O impressionante corpo de água foi estabelecido em 1825 durante o reinado de Napoleão Bonaparte, com o objetivo de aumentar o abastecimento de água potável da cidade. O pitoresco canal de água de 3 milhas de comprimento liga ao porto de L'Arsenal à bacia do canal de La Villette, com seções que percorrem tanto a cidade quanto o subsolo. Entretanto, durante os últimos 200 anos, o canal evoluiu para algo diferente do que se pretendia que fosse. O canal Saint-Martin tornou-se, ao longo dos anos, um grande atrativo turístico, tanto para os parisienses locais que passeiam pela região deslumbrante, quanto para os estrangeiros que visitam a encantadora cidade. As deslumbrantes passarelas do canal em estilo veneziano, as pontes de balanço e as fechaduras são iluminadas pelos pequenos cafés e bistrôs ao longo do caminho e estão sempre cheias de todos os tipos de pessoas prontas para mergulhar em todo o ambiente de tirar o fôlego. No entanto, a cada mais ou menos 15 anos, ou melhor, nos últimos anos, surge um novo propósito e oportunidade única de explorar a área. As pessoas estão realmente ansiosas para ver o canal quando ele tiver sido completamente drenado de todo o seu conteúdo. No ano novo de 2016, finalmente era hora de limpar o canal e revitalizá-lo. A operação de manutenção é significativa para a área e o trabalho em si leva 3 meses. Isso implica em drenar todos os 90 mil metros cúbicos de água do canal, limpá-lo todo e depois reparar o que for necessário. As atividades de manutenção não só levam alguns meses para serem concluídas, mas o custo total do projeto de limpeza é de alguns milhões de euros. Este projeto é definitivamente um investimento que vale a pena para a cidade, mas há algo mais que tem despertado o interesse do público. Você já ponderou o que está sob a superfície do oceano? Deve haver tesouros e artefatos antigos dos naufrágios e embarcações perdidas no mar. Mas e os canais feitos pelo homem, tais como o canal Saint-Martin? Acontece que, depois de limpezas anteriores, muitos artefatos intrigantes foram deixados para serem descobertos durante o processo de drenagem. Durante a limpeza anterior do canal Saint-Martin em 2021, muitas joias e tesouros históricos significativos foram perdidos ao longo do mar. Um total de 40 toneladas de lixo foram encontradas na água, mas havia alguns tesouros escondidos entre o lixo real que havia caído no fundo durante anos. Surpreendentemente, a tripulação descobriu banheiras e até mesmo munições de 75mm da Primeira Guerra Mundial de quase meio século atrás. Os eventos de 2001 despertaram o interesse da comunidade e eles apareceram em grande número para a mais recente drenagem e limpeza em 2016. Uma multidão curiosa se reuniu no local, esperando desenterrar tesouros do passado ou talvez suas próprias coisas pessoais que haviam sido perdidas para o reino submerso de Saint-Martin. Entretanto, alguns dos itens descobertos desta vez deixaram a multidão maravilhada com as bugigangas descobertas que se encontravam na superfície. Mas enfim, o que eles descobriram no chão do canal seco? Funcionários da cidade começaram a trabalhar no dia 4 de janeiro de 2016, a primeira segunda-feira do ano novo. Esta operação de manutenção intensiva e maciça começou perto da primeira eclusa do canal, que liga o canal Saint-Martin ao canal de Lourdes, com 67 milhas de extensão.
Como as águas turvas são na verdade carregadas com muito mais do que resíduos e objetos perdidos, eles tinham que ter certeza de cuidar de qualquer criatura viva na água antes que pudessem drenar completamente o canal. Drenar o canal inteiro leva menos tempo do que você imagina. O canal estava pronto para atualizações e reparos em cerca de uma semana. Mas primeiro eles tinham que ter certeza de que os peixes pequenos estavam sãos e salvos. Assim, além de drenar o canal de 3 milhas de comprimento, a cidade teve cuidado de realocar qualquer peixe que estivesse debaixo d'água. Havia 50 toneladas de detritos, lixo, lama e todos os tipos de pertences interessantes perdidos para sempre, semelhantes aos esforços anteriores de limpeza e reparo 15 anos atrás. Mas um dos mais intrigantes que deixou todos completamente perplexos são os muitos tipos de veículos motorizados descobertos ao longo do caminho. Pelo menos um carro de verdade foi descoberto, assim como algumas motos. Os veículos a motor não são o único meio de transporte descoberto sob a superfície. Foi descoberta uma trilha para bicicletas, incluindo várias bicicletas compartilhadas pelo público, conhecidas localmente como bicicletas Veleb. Este projeto, que começou em 2007, entregou 14.500 bicicletas nas ruas de Paris. No entanto, muitas delas pareciam ter tido um final infeliz. Não posso acreditar na quantidade de bicicletas lá dentro. Acho que foram roubadas e jogadas em seguida. É bizarro, disse uma testemunha ao Guardian. Além disso, as bicicletas não foram os únicos objetos estranhos descobertos no fundo do canal. Um par de motocicletas também foram descobertas enquanto as águas continuavam a cair. Mas como é que as peças de máquinas tão valiosas foram encontradas no fundo do canal? A verdade pode nunca ser conhecida e há muito mais enigmas a serem resolvidos. Junto com as bicicletas e motocicletas, havia carrinhos de compras, cadeiras, caixotes de lixo e malas espalhadas pelo chão lamacento. Anomalias mais estranhas, como um tocador de música estilo Ghetto Blaster e um vaso sanitário abandonado, criaram uma imagem interessante da vida ao longo e sob o canal. Conte pra gente o que você pensa sobre essas descobertas nos comentários abaixo.